Olá, querido amigo, querida amiga, que bom ter você mais uma vez aqui no Momento da Saúde, no programa Encontro com a Vida. Você lembra da carta que João escreveu para o amado Gaio? Lá na sua terceira carta de João, ele diz: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, como é próspera a tua alma. Nós queremos que você tenha saúde também, não apenas espiritual, mas física. E é por isso que todos os dias convidamos você bem cedinho para o nosso desjejum. E essa semana temos a alegria de estar recebendo aqui o Dr. Antônio Boechat para o nosso desjejum. Tudo bem, doutor Antônio? Tudo bem, bom dia. Felicidade de ter retornado hoje. Que bom, muito bom ter o senhor aqui. A esposa dele gravou conosco, né, umas semanas atrás, ela também está dando a sua contribuição e hoje, né, temos a alegria de recebê-lo. Vocês têm um casal de filhos, não é isso? 2. Como eles chamam? Doutor? Olívia e Tomás. Olívia e Tomás. Olha aí, então que eles... Agradecê-los por ter liberado os pais aí, viu? Para nos ajudar aqui também, né? Vamos então falar um pouquinho hoje sobre lúpus. Eu tenho alguns amigos que têm lúpus. Só podia nos ajudar explicando um pouquinho melhor o que é essa doença e quais os sintomas que ela apresenta? Sim, o lúpus, ele é uma doença imunológica. Ele surge pela uma forma de desorganização do sistema imune. O sistema imune, ele é organizado no nosso corpo pela natureza com o objetivo basicamente de combater as infecções. Vamos falar assim, para simplificar. Certo. Quando a pessoa tem lúpus, esse sistema imunológico ele adoece e ele ataca o próprio corpo. Então, ele é feito para combater uma coisa, mas ele passa a agredir o próprio corpo. E é uma possibilidade, uma variedade grande de sintomas. Mas o que é mais frequente é que o lúpus ele acometa, inflame a pele e as articulações. Então, no caso da pele, o paciente pode ter uma pele sensível ao sol, pequena quantidade de radiação com a pele vermelha, chamamos de fotossensibilidade, às vezes uma inflamação aqui nessa região malar, próxima à bochecha, né? E que ela fica avermelhada, dá um aspecto assim de um desenho de uma borboleta, daí porque alguém resolveu simbolizar o lúpus como uma borboleta, né? O símbolo da doença como uma borboleta. Ok. O inchaço nas articulações, também muito frequente, e eventualmente o lúpus acomete outros órgãos. E aí a variedade de possibilidades é grande. O rim, pulmão, coração. Quais são os fatores que desencadeiam a doença do lúpus numa pessoa? O lúpus, ele basicamente é uma doença de predisposição genética e alguns fatores ambientais, alguns fatores da nossa vida levam ao surgimento das doenças, né? Mas só vai surgir em quem tem predisposição genética ou não? Basicamente, a pessoa precisa ter a predisposição genética para um dia desenvolver. Ok. Então, o lúpus, você pode eventualmente ter uma infecção viral, um momento de estresse na vida. O estresse psicológico e físico ele é um fator de risco para o desencadeamento da doença, apesar do fator genético. E outros fatores envolvidos em doenças imunológicas. Por exemplo, o fumo, o tabagismo, ele é intimamente implicado no surgimento daquilo que a gente chama de autoimunidade, que é essa condição em que o corpo agride o próprio corpo. Olha aí. Então, de fato, o tabagismo é um grande inimigo de todos nós, né? Todos nós. E o que acontece com uma pessoa que desencadeia o lúpus? Quais são... Você falou de alguns sintomas. Se não tratado, pode levar a quê? O lúpus eritematoso sistêmico, quando não tratado, ele tem uma série de consequências. Por exemplo, se ele afeta o rim e a pessoa não trata, pode levar à insuficiência renal. A pessoa pode ficar na hemodiálise. Casos mais graves, inclusive, o paciente pode vir a óbito por alguma complicação da doença. Quando bem tratado, o tratamento do lúpus promove uma boa qualidade de vida, o paciente pode viver, inclusive, sem sintomas. Mas é muito importante que esse diagnóstico ele seja feito precocemente e que o tratamento seja adequado, seja feito por um médico reumatologista. O diagnóstico, como é que é feito o diagnóstico dele? O diagnóstico do lúpus é feito baseado primeiro nos sintomas e depois por um conjunto de exames de laboratório que se somam a esses sintomas e o médico, com alguma propriedade, ele tem mais condição de dizer se estamos diante do lúpus ou não. Ok. Opções de tratamento hoje? São os imunossupressores também. Imunossupressores. Isso. Aí tem uma variedade grande. Cada caso é um caso, né? Exposição ao sol. A pessoa vai ter que sempre cuidar a partir daí? Uma vez que há o desenvolvimento do lúpus, o sol ele deve ser considerado como um fator desencadeante, não só da doença em algum momento em que a doença surgiu, mas também posteriormente como um fator que pode piorar a doença, entende? Então é necessário que o paciente se proteja do sol, que ele muitas vezes use uma roupa mais adequada, que cubra mais o corpo, que ele use sombrinha. Na nossa região aqui a gente está exposto
uma grande quantidade de incidência solar. O uso do protetor solar é muito importante. Apesar de incômodo às vezes, mais uma coisa para fazer, né? Mas ele é muito importante. Tá joia. Doutor Antônio Boechat, obrigado pelas dicas de hoje também. Opa! Amanhã a gente volta então para continuar o nosso bate-papo.